vocês, ele fica tanto no engarrafamento que ele tá feliz, pelo menos que dessa vez foi ele que provocou. Eu quero conversar com ele, gente. Tudo isso depois do Mais Você. Savala, delícia ter você aqui. Muito obrigada, viu? Já acabou, meio-dia, gente. Meio-dia. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada. Não pode chamar. Pois é, eu queria também, olha, dar um beijo pra essa plateia querida. Muito obrigada por terem vindo. Um beijo pra vocês do outro lado da telinha. A gente volta a se ver amanhã, depois do Mais Você. Tô te esperando, hein? Até lá. Salve, salve, galera. Daqui a pouco tem Globo Esporte pra vocês, pra mostrar Douglas Costa e Nenê. Um só quer casar e o outro só quer causar. É isso mesmo, histórias diferentes e emocionantes aqui no GE. Como foi o título do Corinthians no Paulistão, a tríplice coroa veio com uma vitória pra cima do São Paulo com a casa cheia na arena. Coisa linda. As brabas aqui no GE, 13h. Eu espero vocês. Até lá. Olá, muito boa tarde. Tá difícil pagar a conta de energia elétrica, né? Mas para alguns moradores de Itaquaquecetuba, a situação é ainda mais complicada. Segundo eles, desde abril, quando a concessionária de energia fez uma manutenção no condomínio, as contas não são as mesmas. Segundo os moradores, até os eletrodomésticos começaram a queimar. Agora ficaram somente essas manchas no teto do apartamento da Jéssica, mas as fotos do dia do acidente mostram o tamanho do susto. Meu esposo chegou por volta das 11h10, 11h20, foi esquentar uma comida, porque eu estava de resguarde na casa da minha mãe, não estava no local. E ele falou que automaticamente, quando ele ligou a tomada para ligar o exaustor, ela fez um barulho e explodiu. E começou o fogo, exalar fogo. O Honda veio, ajudou ele nessa etapa, junto ao extintor, para apagar junto com o extintor de pó, porque já tinha queimado o meu armário, como vocês viram, o teto está queimado, panela, o meu exaustor acabou derretendo totalmente. Por sorte, os danos foram apenas materiais, ninguém se feriu. A causa do incêndio ainda é incerta, mas a Jéssica suspeita que o problema tenha vindo da rede elétrica. A EDP teve aqui, mexeu nos geradores, falando que tinha chegado que eles iriam regular. E já estavam queimando alguns eletrodomésticos, inclusive os meus foram queimados algumas coisas. Eles falaram que ia dar retorno, não deram retorno algum, fui negado os reembolsos dos meus eletrodomésticos, e após esse episódio, eu penso que pode ter sido uma alta tensão, sim, em ter gerado. Eu não sei se é um fio por dentro da parte elétrica, eu não sei, não posso dizer. Outros moradores do condomínio também estão tendo prejuízos, que, segundo eles, começaram depois de uma manutenção feita pela concessionária de energia. O Raimundo quase não fica em casa por conta do trabalho, mas a conta de luz... Começou a vir um valor de 350, 400, né? 500, 600, chegou a vir até o valor de R$3.000. Eu saio às 6 horas da manhã de casa para ir trabalhar. Chego em casa às 7, 6h30, 8 horas. Eu tenho uma geladeira em casa, um fogão, né, que o fogão não gasta nada, um micro-ondas e uma máquina, né, coisinha simples, né, básica. Então, tipo assim, preciso ver realmente de onde está vindo esse absurdo. E com a Letícia é a mesma coisa. No começo do ano, em abril, vinha mais ou menos em torno de 170, 160 para mim. Agora, de lá para cá, só tem aumentado. Os últimos meses, agora eu estou pagando 310, R$300. Desde o começo do ano, não mudei nada. Tipo, tá continuando tudo igual. E só tem aumentado. Não teve diferença nenhuma de uso. Os moradores tentaram contato com a EDP, que até chegou a fazer algumas vistorias no condomínio e disse que iria averiguar a situação. Mas, por enquanto, nada foi resolvido. Nós vamos enviar um técnico lá para verificar o seu relógio, né? Aí, conforme o que acontecer, que estiver acontecendo, que a gente vai avaliar, vai congelar essas contas suas, as duas contas, desses valores, e conforme o que o técnico, né, analisar, nós vai ressarcir os valores que você pagou em absurdo, né? A EDP esteve aqui, falou que eles puxam até a caixa de eletricidade. Da casinha até aqui o apartamento, quem faz isso é a construtora, que é a MRV. Mas nenhum dos dois quer assumir. A EDP joga para MRV e a MRV volta para eles. E quem está no prejuízo sou eu até agora.
Por nota, a construtora MRV disse que o projeto elétrico do empreendimento está dimensionado corretamente, de acordo com todas as normas técnicas. Informou ainda que não é responsável pela variação de energia elétrica do condomínio. A empresa ressaltou que a EDP foi acionada, esteve no local e constatou um problema externo que foi regularizado. Por fim, destacou que esclareceu aos clientes, inclusive a alguns moradores, sobre a situação. Já a EDP disse que em julho deste ano detectou anomalia pontual em equipamento da rede de distribuição de energia no local e realizou as devidas correções. Após o ocorrido, a companhia analisou os pedidos de ressarcimento a aparelhos elétricos danificados, conforme relato dos moradores, seguindo aí as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica. Quanto à solicitação da cliente Jéssica Barros de Souza Santos, a EDP informou que está sendo reavaliada conforme as regras vigentes. A empresa destacou ainda que a falha da rede elétrica ocorrida e já solucionada não tem relação com o consumo de energia registrado nas residências. A distribuidora mapeou o consumo dos moradores e constatou que não teve alteração anormal no período e que o valor é reflexo dos últimos aumentos na tarifa anunciados pelo governo federal. Bom, ainda falando de energia elétrica, 33% dos clientes da EDP no Alto Tietê conseguiram reduzir o consumo nos últimos 3 meses. Eles fazem parte do programa de incentivo à redução voluntária do consumo e, caso mantenham a redução, vão receber bônus na conta de luz a partir de janeiro de 2022. A iniciativa proporciona descontos na conta no valor de 50 centavos para cada quilowatt economizado. Os clientes participantes recebem na própria conta de luz a meta de economia. Com isso, é possível, então, acompanhar a evolução do consumo e readequar os hábitos familiares para conseguir o bônus. Para mais informações sobre esse programa, é só você acessar edp.com.br/se liga no consumo. Agora a gente vai conferir o que é destaque lá no G1 com a Yasmin Castro. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde para você de casa. A Justiça determinou a suspensão temporária da reintegração de posse de uma área da Vila São Francisco, em Mogi das Cruzes. A decisão favorável foi do relator José Percival Albano Nogueira Júnior, que aceitou a medida em favor das famílias que vivem na propriedade. Essa ação derruba temporariamente a determinação emitida no dia 28 de outubro para que a área fosse desocupada. Nela, o juiz Bruno Machado Miano tinha definido que a reintegração de posse devia ser feita desde que os moradores fossem abrigados. Para você aí de casa entender o quanto essa decisão pode ser um alívio na vida de muitas famílias, a gente preparou um resumo. Confere aí. O terreno, que fica na Vila São Francisco, tem mais de 90 mil metros quadrados e está ocupado desde o início do ano. Segundo a Prefeitura, o último estudo social indicou que 117 famílias vivem na área. O local tinha sido doado a uma empresa em 1987 para a construção de uma unidade com o objetivo de gerar emprego, mas nunca foi usado para esse fim. O Diário TV esteve lá no fim de outubro para conhecer a história dessas famílias. Eles contaram à nossa reportagem que essa foi a saída encontrada para ter uma moradia, depois de perderem tudo com a crise instaurada pela pandemia. Parte dessas pessoas veio da capital e hoje vive em situação precária. São barracos de madeira onde falta o básico. O preconceito é demais, às vezes nem a porta abre, não atende, não dá. Né? Eu não peço um quilo, porque às vezes a gente paga um preço. Né? Às vezes a gente paga um preço por pessoas que usam de má fé. Eu não chego, quando eu vou pedir alguma coisa para comer, eu não peço 1 quilo. Eu pergunto se tem sobra do almoço ou da janta. Entendeu? Já para ver que é para comer mesmo. Que situação, né? A Prefeitura de Mogi das Cruzes destacou que detém a propriedade sobre a área. Diz também que a ação que move o caso é reivindicatória e não de reintegração de posse. Além disso, ressaltou que entende que a desocupação deve acontecer dentro dos limites legais e disse que tem se mobilizado para que as famílias sejam atendidas socialmente. O G1 também tenta entrar em contato com a empresa Trefil Tubos, que recebeu a doação da área. Na nossa página do G1 você confere todos os detalhes sobre esse assunto. Então passa lá no g1.com.br/tvdiário. Carol.
Obrigada, Yasmin. Vamos fazer aquele primeiro intervalinho, porque daqui a pouco, se você ama os animais, não pode perder o próximo bloco, hein? No domingo, o Centro de Controle de Zoonoses de Mogi das Cruzes está organizando uma festa de confraternização, é isso mesmo. E se o assunto são eles que trazem tanto amor e felicidade para os tutores, a gente faz um alerta para os casos de acumuladores de animais. Essa compulsão por estar rodeado de cães e gatos pode ser um risco para toda a comunidade, até mesmo para os próprios bichinhos. Agora, 12h11, Diário TV, volta já. Hoje, 2h40 da tarde, depois do Jornal Hoje, Catarina vai ter que ser esperta para escapar de Petrúquio. A Catarina é do conta que eu já vi. Se o senhor disser que quer que ela case, ela não casa. Vamos fazer assim. O senhor finge que não gosta de mim, que me detesta. Aí ela vai querer namorar comigo só pra afrontar o senhor. O Cravo e a Rosa. Logo depois, essas crianças vão transformar o lugar onde vivem na Fazenda dos Cisnes, na sessão da tarde. Em seguida, depois de muitos anos, Jade vai voltar ao Brasil. Alá, permita que você não encontre Lucas. Vai ser difícil, Zoraide. Mas assim como você quer evitar encontrar Lucas, talvez ele também queira evitar encontrar você. O Clone. Não vale a pena ver de novo. Chegou o Big Taste Turbo Bacon. É, o Big Taste com uma de bacon. Todo o sabor do Big Taste com uma de bacon. Crisp e em fatias. Foi o que eu disse. O Big Taste com uma loucura de bacon. Perto de tudo e no endereço mais prático de Mogi. Sol da Meb Wayloft tem o seu jeito e é o ideal para você. Agende visita. Hipercap nesse domingo tem. São 400 mil de uma só vez. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. No Hipergiro, 40 prêmios de 3 mil reais. E no quarto sorteio, 400 mil reais. Hipercap, ajude e concorra. Oi, eu sou o João e eu quero te falar sobre algo que mudou profundamente a minha vida. A educação. No Futura, existem soluções para ampliar o seu conhecimento. Na TV, na web, no Globoplay, videoaulas, faixa infantil, jogos educativos e podcasts. Tudo de graça e de fácil acesso. Vem com a gente, você tem o Futura todo pela frente. A Fundação Bradesco é Futura. Super Quinta Alabassi. Coxa com sobrecoxa de frango, 7,89. Café Moca, 10,79. Linguiça de frango Aurora, 16,90. Biscoito Traquinas, 1,65. Bebida láctea Todinho, 1,89. É só quinta, aproveite! Atração internacional Now United, um fenômeno no mundo inteiro, desembarca no palco do Domingão. Além do sucesso que eles vão cantar, a gente preparou uma surpresinha para uma fã. Domingão com novas apresentações de Vanessa Camargo, Vitor Clay e Margarete Menezes no show dos famosos. Domingão com um novo desafiante no Quem Quer Ser o Milionário. Quem será que vai tentar chegar à pergunta do milhão? É domingo, mais cedo, 4 da tarde. A gente mistura tudo de bom. Diário TV de volta, estamos no mês de combate ao abandono e maus tratos de animais. É o Dezembro Verde, período em que os casos aumentam de acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Por outro lado, tem pessoas que não podem ver um animalzinho na rua que logo já levam para casa. É uma boa ação, mas pode se transformar em um problema de saúde, tanto para os pets como para os próprios donos. É na Rua Togo, no Jardim Aeroporto, em Mogi das Cruzes, onde encontramos o seu Roberto. Catador de ferro velho há pelo menos 20 anos. E é assim que ele ganha a vida. Eu sobrevivo catando minhas coisinhas, eu ganho meu ferro velho, as pessoas me ajudam com ração, as pessoas me ajudam muitas coisinhas de roupa, entendeu? E as pessoas trazem muita coisa para mim, dá terreno para mim carpir. A casa onde mora é simples, no chão batido. Não tem energia elétrica e mesmo que tivesse não teria como utilizar, já que não possui eletrodomésticos. Mas o que chama a atenção aqui é a quantidade de cachorros. São pelo menos 25. Alguns estão presos dentro de casa. Tem até animais doentes. As fêmeas, segundo o seu Roberto, não são castradas. Sem isso, filhotes são comuns. Mas ele cuida de cada um como se fosse um filho. Uns que ficavam na beira do mato, morrendo de fome com sede.
com fome. E aquela branca, minha marido estava lá em Varinha, morrendo de fome. E muitos que estavam morrendo de fome eu pegava, entendeu? Porque eu acho injusto, as pessoas não podem fazer isso aí. Tem que ter respeito com os animais. Mas aí o senhor deixa de cuidar de si, deixa de se comer, se alimentar para cuidar dos cachorros? Eu cuido deles. Eu cuido porque eu não sei de hoje amanhã é minha vida, só Deus sabe. Carinho pelos animais que chamou a atenção do Marcelo. Ele faz parte da UP, União Protetora Independente de Animais. Decidiu ajudar o catador de ferro velho depois que viu a dedicação que ele tem pelos cães. Mas Marcelo diz que é preciso que as autoridades da cidade também ajudem. Só que ele tem 13 fêmeas, todas sem castrar, então precisa de castração das fêmeas. Só que o bairro também tem muita cachorra, então é um bairro que precisa de um trabalho de castração e não para, né? Porque aí os cachorros vão vindo aqui, vão se acumulando aqui, porque ele dá comida para os cachorros, ele tem dó, ele passa necessidade, mas às vezes o dinheiro que ele consegue é para comprar arroz, para trazer as coisas para ficar dando para os cachorros, porque ele mesmo, para ele, nem tem nada. E esta grande quantidade de animais também foi encontrada com uma senhora em Mogi em outubro deste ano. A idosa de 77 anos foi resgatada com sinais de desnutrição na casa onde vivia após denúncia de vizinhos ao SAMU. Com ela foram encontrados 30 animais, entre cães e gatos. 8 deles já estavam mortos. Esta psicóloga explica que juntar animais em que uma pessoa é incapaz de doar é um transtorno chamado acumulação compulsiva. Esse nome ele foi dado para o ato de acumular de forma disfuncional. A pessoa ela acaba tendo um apego exagerado em ficar com as coisas e com os animais também, né? Isso não é saudável. Eles acabam perdendo um pouco essa percepção. E aí eles não conseguem alimentar, né, nem prestar atendimento veterinário muitas vezes, porque são muitos animais, né, que ficam lá. E o ambiente acaba ficando muito cheio, né, sem condições higiênicas também. De 2 a 6% da população, de acordo com os especialistas, sofrem desse tipo de transtorno, que pode ter início na adolescência, mas atinge mais os idosos. As causas do problema ainda são desconhecidas e também não tem cura, mas existe um tratamento. Então, o tratamento ele é feito com medicação. Muitas vezes o psiquiatra vai passar antidepressivos e também com psicoterapia, né? Eu recomendo muito a psicoterapia cognitivo-comportamental, porque ela vai ajudar no treino de habilidades, né, para essa pessoa. E também vai fazer uma psicoeducação dentro do processo dela. Então, o que o psicólogo ele vai fazer? Ele vai ajudar a descartar os itens, né? Vai montar todo um processo, mas não de forma abrupta, né? Tudo isso assim, conversando com a pessoa, trabalhando, e vai também ajudar a pessoa a tomar decisões, porque muitas vezes essa pessoa ela tem uma dificuldade de tomar decisões. Por isso que ela vai acumulando isso durante o processo. E enquanto um apoio não vem, seu Roberto vai cuidando dos animais da maneira dele. Vai indo até onde é, porque as pessoas podem desprezar você, mas os bichinhos não desprezam você não, porque eles têm coração bom. Com certeza, esse exemplo que a gente acabou de ver na reportagem do Elder Vilela é apenas um de tantos outros que existem aqui na região, viu? Dá pra gente perceber que não falta amor para os bichinhos, mas eles precisam, claro, de outros cuidados para viver, como um ambiente limpo, alimentação adequada. Além desse problema social de acumuladores de animais, há também os inúmeros casos de abandono. Por isso, vou falar ao vivo com Leandro Melo, que está aqui na Vila Suíça, no distrito de César de Souza, bem pertinho da sede da TV Diário, né, Leandro? Porque por aí onde você está, tem um local que eles chamam aí de ponto viciado, não é isso mesmo? Explica pra gente. Boa tarde. Fala, Carol, muito boa tarde a você, boa tarde, Alto Tietê. Olha, a gente está aqui na rua Bosvidal. É uma rua aparentemente tranquila, mas que no período da noite, essa via, ela vem causando uma certa preocupação para os moradores. Isso porque esse trecho da rua acabou se tornando um ponto viciado, um ponto de abandono de animais. Isso tanto adultos quanto ninhadas.
E aí, o que é mais agravante nisso tudo, apesar de eu ter falado que aparentemente a rua é tranquila, é porque quando a gente fala de abandono de ninhadas, diferentemente de um adulto, né, que ainda consegue ter uma noção de atravessar uma rua, desviar de veículos, as ninhadas não, são animaizinhos muito pequenos e isso vem causando essa preocupação aos moradores que acabaram denunciando esses casos de abandonos, né, para as ONGs, entidades que tratam ainda essa causa aí da defesa animal. Para a gente saber como é que está esse cenário, não só aqui no bairro, como em toda Mogi das Cruzes, eu converso agora com a ativista e vereadora pela cidade, Fernanda Moreno. Muito obrigado, tá, pela sua participação. Queria saber como que está esse cenário de abandono aqui na cidade, como que essas denúncias chegam até vocês. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. A gente agradece, né? Falar do abandono agora em dezembro é muito importante, porque aumenta muito, né, os números de casos. Mogi tem vários pontos viciados de descarte de animais. Aqui em César, nós temos várias denúncias desse ponto da Boas Vidal, geralmente à noite. As pessoas param os carros, abandonam e seguem adiante. Santo Ângelo, Sabaúna, Butujuru, Estado do Beija-Flor, são vários outros pontos também, infelizmente, que as pessoas vão com os carros e abandonam filhotes e animais adultos. Vale lembrar que abandono de animais é crime. O que prevê a legislação com esses casos, né, de abandono de animais? Sim, é crime e agora com o aumento da lei sanção pode dar cadeia. O problema sempre é como provar, né? As pessoas precisam anotar a placa, filmar, ter alguma comprovação para poder fazer o boletim de ocorrência e a gente dar andamento no processo aí, na denúncia de maus tratos. A partir de que ponto, né, caracteriza-se um ato de abandono, né? Quais as características, né, para que se configure realmente um abandono? Então, se o animal tiver um tutor e ele for abandonado, isso já é caracterizado maus tratos, né? Desde que consiga comprovar. Mas também um animal preso em corrente curta, maltratado, negligenciado, atendimento veterinário, tudo isso é também considerado maus tratos, né? O animal sem alimentação adequada, muitas pessoas mudam e abandonam seus animais na casa, isso é um problema muito sério também. Então a gente precisa pedir que as pessoas denunciem e também conscientizem, né? Porque a gente precisa trabalhar muito a conscientização das pessoas para que todos possam ajudar os animais. E aí estou andando na rua, me deparo com uma situação dessa, animal seja ele adulto ou filhote numa situação de abandono, qual que seria o procedimento então? A questão do animal que está perambulando pela rua é você identificar qual que é o animal semidomiciliado, que é aquele animal que tem dono, né, que tem um tutor, mas que o tutor acaba deixando sair para a rua, ou que de fato está abandonado. O animal que realmente está sem cuidado, abandonado na rua, ele tem a característica, né, de estar com fome, de estar muitas vezes machucado. Então esse animal ele precisa de um socorro imediato. As ONGs e protetores da cidade também já estão sobrecarregados, né? Então a gente pede que a sociedade também auxilie nisso. Tire uma foto, encaminhe, põe em redes sociais, dê um alimento, água, ração. Se possível, leve no veterinário, faça uma casinha no bairro. Pode procurar também as zoonoses para registrar esse animal como cão comunitário, que tem uma lei também estadual. Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue mudar a realidade triste do abandono. Quando você me trouxe esse mapeamento agora há pouco, dos pontos, né, que são considerados viciados, né, de abandono de animais, existe um perfil desses pontos, né, com relação a esses casos de abandono? Olha, sim, geralmente locais mais afastados, que eles percebem que não tem câmeras de segurança, áreas rurais, mas também bairros nobres da cidade também são locais que são escolhidos. Por quê? Tem aquela falsa impressão das pessoas que sítio, as pessoas vão ficar com os animais. Um bairro mais nobre, né, de pessoas com mais aquisição, também vão cuidar. E aí a pessoa acha que está fazendo um bem, abandonando nesses locais, infelizmente. Vamos sair um pouquinho agora desse cenário de abandono para o cenário de pessoas que acumulam animais. A gente viu agora há pouco, inclusive, na reportagem, né, uma situação de acúmulo de animais, né? Quando a gente fala da realidade de quem é protetor de animais, né, muitas vezes a gente sabe que eles querem ajudar, mas de uma certa forma, né, acaba prejudicando essa convivência, e entre os dois, inclusive, né, acaba não sendo uma convivência saudável. Então tem uma diferença entre o protetor e o acumulador. O protetor ele resgata da rua, ele cuida, ele dá um lar temporário, dá um cuidado e coloca para adoção. O acumulador ele já perde um pouco a noção do que ele está fazendo. Ele pega vários animais, coloca na sua casa, muitas vezes não tem condições de manter e aí acaba criando uma situação ruim para
própria família e para os animais resgatados. Então, acaba sendo até um distúrbio, né, que precisa ser cuidado psicologicamente, acompanhado por psicólogos, por gestores de saúde, porque acaba perdendo a mão e aí a pessoa acaba prejudicando ao invés de ajudar. Existem políticas públicas, algum projeto voltado nesse sentido, até para ajudar essas pessoas que praticam esse acúmulo de animais? Eu apresentei aqui em 2019, né, na prefeitura, um modelo igual ao de São Paulo, né, que é um grupo técnico de trabalho que faz o acompanhamento desses casos, né. Só pelo gabinete nós mandamos mais de 100 casos para a prefeitura nesses 5 anos aí de mandato e a gente espera que agora isso seja colocado em prática. Rapidinho, então, para a gente encerrar, é importante também frisar essa questão da posse responsável desses animais, né? Com certeza. Cuidar, alimentar, castrar, vacinar e manter o animal dentro de casa, não no quintal, assim, não na rua, né? O animal sempre do quintal para dentro. Obrigado, então, pelas suas informações, pela sua participação, viu aí, né, Carol? Só que daqui a pouquinho eu volto para falar ainda desse cenário, né, de animais, bem como dos cuidados, mas aí sim para falar de um evento no Centro de Controle de Zoonoses. Esse sim voltado para quem quer e pode realmente criar um animal, Carol. Até daqui a pouco, então. Combinado, Leandro, até daqui a pouco. Bom, a gente viu que situações como essa, que a Fernanda Moreno e o Leandro Mello acabaram de descrever, são bem complexas, porque além de um problema social, são muitas vezes um problema sanitário, porque os animais, se não forem bem cuidados, podem ficar doentes, contaminar os outros animais, o que pode acabar virando um surto, e aí fica tudo mais complicado. Por isso que o Diário TV convidou também para esse bate-papo Caio Catalani, que é médico veterinário. Boa tarde, Caio, boa tarde, doutor. Hoje a gente está falando sobre essa questão aí dos acumuladores de animais aqui na região, né? Quais são os principais riscos de ter esses bichinhos, né, esses animais em condições precárias? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Carolina. Na verdade, assim, nessas condições de acumulação, como já foi dito aí na reportagem, a gente tem um déficit sanitário muito grande, né, na maioria desses casos, né. É diferente daquele pessoal que pega, como foi comentado aí, pega o animal, ajuda a fazer os cuidados básicos, veterinários e acaba entregando para adoção. Mas, na verdade, a gente está diante de uma série de preocupações em relação à sanidade do plantel, né, desses animais, como dos seres humanos que estão em contato com eles também. Então, riscos de zoonoses existem, mas, na verdade, o que acaba sendo mais frequente na rotina da gente é justamente esses animais que acabam ficando desnutridos, ou pelo fato deles não terem o acompanhamento veterinário, vacinas preventivas, eles acabam adoecendo de determinadas viroses, e isso acaba sendo um problema bastante sério de saúde para o plantel, né? Por exemplo, doutor, casas vizinhas, né, desses acumuladores de animais, ou um ponto viciado que acaba acumulando, porque o pessoal acaba alimentando, dando uma água, porque, claro, fica com dó daquele bichinho que está na rua. Essas casas podem aí ser afetadas de alguma forma, algum tipo de doença? Ou se tiver um animal, também pode ser prejudicado? É uma pergunta ampla, cada caso é um caso, né? A gente tem que analisar que tipo de doença que a gente tem nesse plantel. No caso de viroses, né, que a transmissão às vezes pode ocorrer pelo ar, por exemplo, sinomose especialmente, uma doença muito grave e fatal para muitos cães, isso até pode ocorrer, né, se esses animais da vizinhança não estiverem vacinados. Então, especialmente em algumas épocas do ano em que a incidência, né, a frequência dessa doença é maior, esse risco existe. A gente tem relato de outras casualidades, presença de carrapatos na vizinhança por conta dessa população não tratada, eventualmente pulgas, a gente pode ter, né, nesse cenário, mas fora isso, algumas doenças precisam de contato direto realmente. Então, a não ser que esses animais da vizinhança tenham contato direto com esses a que a gente se refere, talvez não seja um problema tão sério assim, mas doutor, merece atenção. Claro, né? Doutor, quais são as doenças, né, que cães e gatos podem transmitir para os humanos? Olha, a gente chama isso de zoonoses, né? São várias, mas regionalmente a gente tem uma variação, né? A principal delas, né, é a raiva, isso depende de cada região, do risco
de cada região, porque na maior parte do país, nas grandes cidades, isso já é erradicado. Hoje a gente tem um risco maior da raiva silvestre transmitida por morcegos, não necessariamente pelos cães e gatos, mas é uma zoonose fatal, né? O risco de morte dela é muito alto, então é uma zoonose que merece atenção. Na verdade, a gente acaba tendo mais problemas parasitários. Então não é raro a gente saber de história de acumuladores que acabaram adquirindo sarna mesmo, por conta de animais. Algumas parasitoses intestinais, giardíase, por exemplo, a OMS considera como uma zoonose em potencial. Então, mais essas parasitoses. Perfeito, doutor. Obrigada pela participação. É sempre bom trazer essas informações. Até mais. Até, obrigado. Obrigada. Bom, e os bichinhos estão com tudo hoje no Diário TV. Você lembra do Pincel? Ele é o cachorro da repórter Bianca Rosa, da IPTV de Campinas, e está passando por um processo de adestramento que a gente está acompanhando de perto, né? E uma das dificuldades era sair para passear com ele. Será que melhorou? Vamos conferir. Pincel ganhou um novo ambiente para brincar. Parece que melhorou na comilança de grama, pelo menos neste ponto onde colocamos citronela. E aquele buraco fundo que tinha cavado, tapamos depois de colocar cocô. Não mexeu mais desde então, mas abriu outros. Nem tudo é perfeito. Ele evoluiu. Evoluiu Sim. Acho que os brinquedos têm esse efeito aí de distrair, estão fazendo bem esse Que papel. Agora a gente vai falar de passeio, como a gente prometeu para hoje. E eu tenho uma coisa para te contar. Essa aqui foi a primeira coleira que o Pincel teve. E ele puxou tanto uma vez, mas tanto, durante o passeio, que olha só, gente, ela quebrou, tá vendo? E ele escapou. Foi uma confusão. Aí nós compramos uma outra, porque essa não tinha mais como usar. E aí, tá daquele jeito que você viu, né? A coleira tá novinha, mas você viu nas imagens que ele continua puxando bastante. Olha aí. Ó. Com as crianças não é nada diferente. Segura! É um exercício físico sair para passear com ele. Sim, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o temperamento do animal, né? No caso do Pincel, é um cão muito brincalhão, alegre. E quando nós colocamos o peitoral nele, quanto mais você puxar para você, mais ele vai fazer força para frente. Então vai virar esse cabo de guerra eternamente. E aí, Matias? Então, se essa aqui a gente não está conseguindo, qual que é a solução? Tá. Eu trouxe hoje um colarzinho, tá? Com feixe aqui, ó. A gente vai conseguir controlá-lo com mais segurança, não vai enforcá-lo, não vai machucá-lo e o passeio vai se tornar prazeroso. Agora, Matias, tem certeza que não machuca, né? Não. O que acontece? O cão, ele entende por repetição dos movimentos. A primeira oportunidade em que ele, ao se corrigir, ele vai perceber que não é agradável. A hora que ele voltar para mim, ele vai ser recompensado. Então vou dar carinho, petisco. Isso 2, 3 vezes já é o suficiente para ele, no caso do Pincel, entender que é prazeroso estar andando do meu lado, do seu lado. Bora lá então levar ele para passear? Vamos. Ó, semana passada eu já tive dificuldade na hora de colocar a coleira. Fica. Pincel, calma, calma, senta. A gente nem saiu para passear ainda, já tá esse sufoco. Pincel, senta. Vamos lá? Pegar um petisco. Vamos ver se a gente consegue com petisco. Então vamos começar por aí já, tá bom? Então vamos lá. Eu vou apresentar esse material para ele porque ele não conhece. Então vou pegar um pedacinho de petisco. Vou vir aqui com a minha mão, vai ó. Segurando o petisco para colocar a coleira, né? Foi bem mais rápido do que na minha vez, sem dúvida. Bora passear, Pincel? Você já fez uma coisa, Matias, diferente do que eu faço geralmente. Eu saio e ele vai me puxando. Você já está segurando a onda dele com o petisco. Sim, já estou controlando e mostrando para ele, ó. É mais prazeroso você estar do meu lado do que você estar me arrastando.
tô muito frustrada. Ele já tá muito mais tranquilo com o Matias do que comigo, vocês viram, né? Olha aí, totalmente diferente. Vem, pincel. Isso, juntou. Muito bom, menino. Olha a guia, ó. Isso, menino. Vamos imaginar que ele passou pra frente lá, ó. Ó, chamo ele. Vem, pincel. Juntou. Isso, muito bom, menino. Ô Matias, sabe que uma dúvida que a gente tem bastante, assim, quando ele vê outro animal, pode ser um gato ou outro cachorro, ele puxa muito. O que você vai fazer? Você, no primeiro momento, continua o seu passeio e ignora. Não reforça, isso é o mais importante, porque o que acontece? A maioria das famílias, né, viu o cachorro latindo e já vai lá e põe a mão. Não, não, menino, ei, quer controlar o cão. Ou seja, mostrando para ele, pode continuar latindo, pode continuar agressivo, que eu estou te apoiando. Muito bom, menino. Matias, outra coisa que eu estou reparando é que durante o passeio você está mantendo a guia sempre mais curta nesse primeiro momento. Sim, porque ele está tentando me arrastar. O tempo todo ele está me testando, né? E aqui, ó, com o dedo só, eu consigo manter ele mais do meu lado aqui, ó. Agora, gente, eu vou tentar colocar em prática essas dicas para ver se eu consigo passear melhor com o pincel. E aí, passo pela sua avaliação. Correto, perfeito. Quero ver você passear comigo igual, hein? Passear, vai? Vai passear. Quero ver igual comigo. E se você está ligado na evolução do pincel, mas ainda não tem um bichinho de estimação para educar, quem sabe não encontra um na festa de confraternização que vai ter no Centro de Controle de Zoonoses de Mogi das Cruzes. O evento é neste fim de semana, no domingo. E para ter mais detalhes, Leandro Melo volta a falar com a gente. Leandro, além da possibilidade de adotar, né, um animalzinho, vai ter muitas atividades, não é isso mesmo? É isso aí, Carol. Opções não faltam nessa ação do Centro de Controle de Zoonoses que será neste domingo. Isso tanto para os pets quanto para os humanos também que forem, né, prestigiar aí essa campanha. Tem palestras, tem caminhadas, tem feira de artesanato, comidas e bebidas veganas, além, claro, do produto pet que será vendido lá, né, os produtos pets, e agendamento de castração. É tudo de graça, viu, gente? Porém, há toda uma logística para organizar o agendamento desses procedimentos. Isso porque a ideia com isso é evitar as crias indesejadas, né, e além de praticar a guarda responsável, como a gente falou agora há pouco na nossa primeira entrada. Mogi das Cruzes, inclusive, tem um programa permanente e de graça de castração que tem como foco, né, como ideia, diminuir a incidência de animais de rua e reduzir o abandono, além, né, claro, de reduzir a ocorrência de diversos tipos de tumores. Por mês, o município faz uma média aí de 430 castrações, né, 430 castrações entre cães e gatos. Agora, tudo isso, viu, faz parte do Dezembro Verde. E a ideia dessa campanha é sensibilizar a população quanto ao abandono e maus tratos de animais domésticos, né? Uma prática que a gente sabe que aumenta bastante, principalmente nessa época de festas de fim de ano, quando as pessoas saem para viajar e acabam abandonando os animais. Além disso, tem atendimento para todo mundo que for ao evento, com aferição de temperatura, cálculo de massa corpórea e atividades físicas. Ou seja, é um evento que está voltado aí para todo mundo, né? Como eu falei, não só para os pets, como também para os humanos. O evento será nesse domingo, no Centro de Controle de Zoonoses, começa às 9 da manhã, vai até às 4 da tarde. O CCZ fica na Estrada Santa Catarina, 2540, também aqui no distrito de César de Souza. E o melhor, viu, Carol?
de graça. Por aqui eu encerro minha participação reforçando aí você que tem um bichinho, pretende viajar, né, nesse final de ano, que a gente sabe é uma época que todo mundo pega a estrada, né? Pega o seu cãozinho, o seu gatinho, leva com você. Se você está pensando, não sabe ainda onde deixar, procura alguém conhecido para tomar conta, né, desse animalzinho, desse pet, enquanto você volta, porque afinal de contas é uma crueldade, né? Como a gente sabe, abandonar esses bichinhos, são tão indefesos, tão inocentes e que ficam com aquela sensação de tristeza, né? Sem saber por que foram abandonados. É uma situação realmente que é muito lamentável e nos deixa muito tristes, né? Principalmente quando a gente noticia, né, situações como essas, né, Carol? Com certeza, eles trazem tantas alegrias. Rapidinho, enquanto você estava falando, Leandro, a gente mostrou algumas imagens de cães e gatos que vão estar disponíveis para adoção, então você aí de casa aproveite. Obrigada, viu? Vamos fazer aquele intervalo do Já Já Notícias do Esporte. Em Mogi, uma família do Amapá está construindo história com o basquete. Você vai conhecer um pouco mais as origens do armador Lucas Lacerda, destaque no NBB, que é sobrinho de ex-jogador e espelho para o irmão, que já aparece nas categorias de base do Mogi. Agora, 12h40, Diário TV, volta já. Sábado tem Compartilha e vocês vão conhecer o Wesley. Ele é motorista de aplicativo e equipou o carro dele de um jeito curioso para receber os passageiros. Tem um projeto de dança com muita música antiga, sabe? Flashback, anos 70, 80. Tem um quadro Compartilhando Bem com o Instituto Felipe Mateus, lá de Poá. E muito rock de Arujá, no quadro Palco. Eu te vejo neste sábado, depois do Jornal Hoje no Compartilha. O Mogi Shopping está pronto para receber você e a sua família. Garanta o presente de quem você ama e ainda concorra a um iPhone 12. Serão 30 sorteios. Participe e boa sorte. Mogi Shopping, o seu Natal mais feliz. Os nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. O DAMEB, Dueto Residência, tem a melhor localização de Mogi. São 2 ou 3 dormitórios na Praça do Habib's. Um sucesso de vendas. Venha conhecer os decorados. Fim de ano Verão, confira as ofertas. Patinho Reserva Friboi R$ 37,99 no Verancard, R$ 36,99. Costela Gaúcha Reserva Friboi R$ 24,99. Peito de frango com osso R$ 11,99. Verão Supermercados, vamos celebrar juntos. Esse ano, o Brasileirão do Tricolor não foi nem perto do que o torcedor esperava. Mas acredite, os comandados de Rogério Ceni podem acabar na Libertadores da América. Hoje, o Tricolor vai até Minas para jogar seus últimos 90 minutos do ano. América Mineiro e São Paulo. Hoje, depois de Um Lugar ao Sol, futebol na Globo, aqui é emoção. Estamos de volta com as notícias do esporte. A temporada do futebol está terminando. E hoje a festa é das mulheres. Teve mais um título para uma jogadora aqui da região e o Cairo Oliveira traz os detalhes. Boa tarde, Cairo. Oi, Carol. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. A festa é para as mulheres do Corinthians, inclusive para a Miriam, que é daqui de Mogi. E por que festa para o Corinthians? Porque ontem o time venceu o São Paulo por 3-1 e foi tricampeão paulista. E tem um detalhe, além desse título, o Corinthians fechou essa temporada como campeão brasileiro e da Libertadores, que é um feito realmente impressionante e alcançado pela primeira vez no futebol feminino aqui no Brasil. Então, parabéns para a Miriam, que fez parte desse elenco histórico, e também para as meninas aqui da região que jogam no São Paulo, a Yaya, que é de Ferraz, e a Giovaninha de Mogi, que também fizeram uma ótima temporada. Agora a gente fala de basquete, pessoal.
Quem está jogando demais pelo Mogi no NBB é o Lucas Lacerda, que muita gente conhece como Luquinhas. Esse armador de 24 anos nasceu no estado do Amapá, lá no norte do país, mas a relação com o esporte aqui de Mogi é bem antiga. Dá para dizer que é quase uma tradição de família. Vamos entender por quê. Hugo Ramos, Mogi das Cruzes. Nessa quadra, a quase 7 mil quilômetros de casa, o Lucas Lacerda está construindo a história dele no basquete nacional. Desde a base, eu sempre gostei de ter o protagonismo no time. E eu sempre treinei para isso também. Então é uma personalidade minha de gostar de ter responsabilidade do jogo. Lucas nasceu na cidade de Macapá, no norte do país. Para a gente entender a paixão dele pelo basquete, é preciso voltar no tempo. O esporte está nas raízes da família Lacerda há várias gerações. O meu avô também foi jogador, meu pai de mãe, e minha mãe também foi jogadora. Mas os meus tios me ajudaram muito. O Bu, que não foi jogador, ele sempre me ajudava porque a gente estava lá na minha cidade e eu sempre pedia para jogar na rua com ele, eu era mais novinho assim. E ele sempre jogava duro comigo, sabe? Me dava uns tapas e tal. Meu outro tio, o Felipe, me ajudou muito tendo a visão mais do jogo, assim, que ele já viveu, foi jogador e tudo mais. Então a gente está sempre conversando, eles estão sempre me ajudando, dando conselho da vida e do basquete também. E quem é das antigas já percebeu, né? O Lucas é sobrinho do armador Felipe, que ficou conhecido por aqui na época do Corinthians como Amapá. Foi ao lado do tio que o futuro atleta brilhou no Hugo Ramos pela primeira vez. Com apenas 6 anos, já mostrava habilidade. Com quem que você aprendeu? Fala pra mim aí. Com a Amapá. Espero que no futuro dê certo, que treinou bem. Depois de uma temporada em Mogi, o Lucas decidiu. Queria ser jogador de basquete. Passou pelas categorias de base por aqui, sempre com os garotos mais velhos. Voltou ao Amapá, onde teve destaque. Jogou ainda em São José e Brasília. Com o tempo, o menino que era sempre o menorzinho da turma, quebrou todas as expectativas. O Lucas não era cotado para virar jogador. Por mais que ele sobressaísse na base, ele era muito pequenininho, ele era franzinho. Então a persistência dele levou ele onde ele está hoje. Ele tem um potencial incrível, então ele pode surpreender amanhã, semana que vem. A evolução dele é tão contínua que ele vai surpreendendo a todo momento. O potencial o Lucas está mostrando na atual temporada. No último jogo do NBB, ele marcou 26 pontos, um recorde pessoal. Distribuiu ainda 7 assistências e pegou 5 rebotes na vitória do Mogi contra o Fortaleza. O armador de 24 anos também está com os melhores números da carreira no geral. É líder time em pontuação e assistências, além de ter uma média de 4,5 rebotes. Acha que tá bom? Pro Lucas ainda é pouco. Eu acho que sempre posso melhorar, né? Mas não estou satisfeito, mas estou feliz com essa temporada até agora. Fiz bons jogos, a gente ganhou jogos importantes, mas nunca estou satisfeito, sempre pode melhorar uma coisa, né? Em Mogi, o Lucas está trabalhando para evoluir desde a base. No profissional é apenas a 3ª temporada dele por aqui. Ano passado, o jogador defendeu o Pato Basquete, foi campeão paranaense e pegou experiência para voltar e ser um dos protagonistas numa equipe cheia de jovens talentos. Para seguir crescendo, ele não abre mão dos conselhos da família. Mesmo de longe, os tios ainda são o principal espelho. Honestidade, né, acima de tudo. E respeitar, né, os colegas de trabalho, não passar por cima de ninguém. E botar o coração na quadra, né, toda vez. As nossas conversas eram assim, pô, vai para cá que você vai conseguir jogar mais tempo, ali você vai jogar menos, você precisa aparecer no cenário, hoje já é tema de liderança, como é que você vai aprender a fechar um jogo, a hora, o momento de você decidir, a hora do momento de um passe, coisa mais específica mesmo que o grau do bate-papo vai aumentando com o entender dele do basquete, né? Aí isso deixa a gente orgulhoso. O jovem armador agora é também referência. Esse aí é o Guilherme, o ala armador do Mogi na categoria Sub-15 e irmão do Lucas Lacerda.
Via desde pequeno ele jogar aqui nessa quadra aqui, aí comecei a gostar e fui jogar também. Ele me ajuda bastante assim, quando acaba o jogo, ou quando tá no intervalo, ou mesmo quando eu saio pro banco, ele me dá uma dica, ele fala pra mim jogar. Aí fora da quadra também, a gente assiste os jogos dele assim, aí ele me dá a dica do jogo dele, fala tudo que ele aprendeu mesmo assim. O que eu tiver para falar para ele fala para mim também. Sempre tento ajudar ele não ficar enchendo muito saco também, né? Que tem que aprender com os erros, assim como o meu tio falava para mim, tem que aprender com meus erros também. Mas sempre dou uns toques ali quando eu vejo que precisa, mas sempre deixo ele mais à vontade, assim, para ele aprender com ele mesmo, sabe? Com a dupla em quadra, a família Lacerda garante mais uma geração de alegrias para o Mogi. E uma coisa é certa, a ambição de quem traz o basquete no sangue é chegar cada vez mais longe. Eu acho que sempre tem que treinar mais, né? Sempre treino, aí para evoluir, mais treino, aí para chegar no caminho do profissional. Imagina eu jogando no adulto, até aqui mesmo, assim, cresci aqui. Pro Lucas, parte do caminho já foi percorrido. Talvez os sonhos estejam mais próximos do que os quase 7.000 quilômetros que separam Mogi das Cruzes do Amapá. Sempre penso em chegar na seleção e ultimamente estou, trabalhando muito e onde eu chegar, eu cheguei. Sempre tento almejar o mais alto possível. Que demais essa história, né? E a relação que ele tem com os tios, com o irmão, realmente muito legal. Lembrando que o próximo jogo do Mogi é só na quinta-feira que vem contra o São Paulo, fora de casa. E claro, a gente torce para o Lucas continuar nessa evolução, que é importante para o Mogi e para a carreira dele também. E para encerrar, tem uma curiosidade, é que tanto o Lucas quanto o tio dele, o Amapá, jogaram com o Fúvio. O Lucas até falou sobre a importância do Fúvio para esse bom momento dele aqui no Mogi. Essa declaração do Lucas está lá no ge.globo/TV Diário. Fica o convite então. Carol, é com você. Obrigada, Cairo. Daqui a pouquinho o fim de semana está chegando e a previsão do tempo ainda está muito incerta, mas eu prometo te ajudar com as informações dos meteorologistas para os próximos dias, hein? Será que vem sol forte por aí ou a concentração de nuvens vai aumentar ainda mais? Ao vivo, esse é o céu do centro de Mogi das Cruzes, Rua Barão de Jaceguai. Quem está por lá agora tem um céu aí com algumas nuvens, mas o solzinho está ajudando a deixar a temperatura mais agradável. A gente volta já já, 12h52. Sábado tem mais diário e você conhece a Tawane. Ela fala sobre aceitação e as barreiras que enfrentou para alcançar seus objetivos. Natal tá chegando e Rodrigo ensina a fazer um risoto de presunto real para sua noite em família ficar ainda mais gostosa. E eu bato um papo com a Isabela. Ela é mogiana, tem só 13 anos e entrou pro ranking nacional de tênis. E aí agora eu tô alcançando vários meus objetivos. Mas já é sábado, depois do Compartilha e eu te espero. A magia do Natal já chegou no Suzano Shopping. Desperte sua imaginação para uma viagem ao mundo encantado dos sonhos. Aqui você também encontra o presente ideal e ainda concorre a 3 vales compras de R$10.000. Traga sua família para viver o Natal dos sonhos no Suzano Shopping. Hoje as pessoas estão no centro da transformação do CREA. É uma visão de inovação aberta mesmo. O poder de inovar está na mão de todas as pessoas. Isso tudo auxilia na qualidade do trabalho do agente fiscal. Então já subimos o número de ações e este ano vamos fiscalizar todos os municípios do estado de São Paulo. Esse é o primeiro passo, mas que isso gere uma cultura no todo. Bem-vindo
Casal Real Parque, Mogi 2. O empreendimento para quem busca lazer, conforto, segurança e conexão com a natureza. Viva esse prazer todo dia, para toda a vida. Enquanto uns dizem, aqui tem mais bônus, aqui é mais lucro, a gente prova. Quem joga na Bet Nacional tá rindo à toa. Cotação sem comparação. Campinho interativo com estatísticas, saques imediatos via Pix, tecnologia de encerramento de apostas. Bet Nacional, aqui tá jogo. Domingo é a turma do esporte na arena. E essa galera compete até na hora de brincar. Meu time vai jogar junto. Desse lado aqui, também tem um time gigante. Carol Barcelos contra Thiago Oliveira. E olha a companhia que eles vão ter. Conheço a Carol pelo olhar. Participar do zigue-zague é voltar à minha infância. Eu vivia dando topada, quebrando o braço, subindo em árvore. E eu fui um menino criado em rua. Eu acho que vai dar pra brincar legal. Domingo, depois da temperatura máxima, zigue-zague. Gero TV de volta com informações sobre a pandemia. O governador de São Paulo disse ontem, numa coletiva, que pediu ao governo federal o uso do passaporte da vacina para turistas que visitem o Brasil. O Ministério da Saúde já descartou essa possibilidade e informou que o passageiro não vacinado que desembarcar no país terá que ficar 5 dias em quarentena. Aqui no Alto Tietê, o nosso G1 fez uma apuração com todas as prefeituras sobre o assunto. Das 10 cidades até agora, metade respondeu. Apenas Itaquaquecetuba e Santa Isabel disseram que estudam fazer o passaporte vacinal, mas que ainda nada foi definido. E como estamos falando em Covid-19, é hora da gente conferir como que está a situação aqui na região. Nas últimas 24 horas aqui no Alto Tietê, tivemos o registro de 5 mortes por Covid-19. Até o momento, 5.660 pessoas morreram pela doença na região. 3 moradores eram de Itaquaquecetuba, 1 de Beretibamirim e outro de Mogi das Cruzes. O Alto Tietê registrou 61 novos casos da doença. No acumulado, desde o começo da pandemia, 141.231 moradores das 10 cidades testaram positivo para o novo coronavírus. Outros 85 pacientes se recuperaram. Com isso, o total de pessoas que venceram a doença desde o começo da pandemia chegou agora a 122.539. Esses números refletem na média móvel de casos, que nesta quarta ficou em 85, enquanto na semana passada era 44, um aumento de 93%. Já a média de mortes, como a gente vem mostrando nos últimos dias, está em queda. Ontem ficou em 1, enquanto há 14 dias era 4, o que representa uma queda de 75%. A gente comentou ontem aqui como as temperaturas estavam abaixo do normal para essa época do ano, né? Nessa madrugada, para você ter uma ideia, fez 13 graus na região, bem geladinha. As massas de ar frio de origem polar têm chegado ao Brasil com força, o que também não é muito comum. Hoje o sol volta a brilhar com um pouquinho mais de força e a temperatura vai subindo aos poucos, mas não vai fazer aquele calor, sabe? A partir desta quinta, as tardes vão ficar mais quentes, mas a madrugada e o começo da manhã ainda serão um pouco mais geladas, viu? Para o mês de dezembro. O tempo vai ficar firme também, porque não tem nenhuma chance de chuva para hoje. Vamos dar aquela olhadinha lá fora agora, porque olha aí, essas são imagens ao vivo da região de Jundiapeba. Você vê a Avenida das Orquídeas, o céu tem algumas nuvens, mas o sol consegue aparecer, tem algumas aberturas, faz 22 graus. Bom, vamos conferir os detalhes da previsão, porque hoje está menos gelado que ontem, pelo menos, né? A região vai funcionar assim, máxima de 24 graus em Santa Isabel, 23 em Salesópolis e Ferraz de Vasconcelos e 22 graus em Suzano e Guararema. Hoje, então, o sol vai aparecer entre nuvens, não deve chover.
E olha que bacana, até amanhã o Sesc São Paulo promove a 4ª edição da semana Modos de Acessar. São 65 atividades artísticas para estimular a participação social das pessoas com e sem deficiência. Entre outras coisas, tem bate-papos, filmes, oficinas, encontros e shows. Das 65 atividades, 42 são com libras, 18 têm legendas e 13 têm audiodescrição, audionarração ou descrição de imagens. Pelo Sesc de Mogi, a programação vai apresentar o espetáculo de dança Só Se Fechar os Olhos, onde toda a experiência acontece pela escuta. O texto que descreve uma dança inusitada foi escrito pelo ator e dramaturgo Edgar Jaques de Mogi das Cruzes, que é cego desde a infância. Só Se Fechar os Olhos é um espetáculo baseado na imaginação, no poder da imaginação. A gente pensou que seria interessante que as pessoas prestassem atenção naquilo que elas têm com elas desde muito cedo e que às vezes elas imaginam que alguém que nunca enxergou ou que